Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e sempre que possível eu fujo da minha caverna de livros e venho para o ar livre, para algum lugar onde eu possa trazer um pouco mais de leveza em tempos tão complicados aqui no nosso país, né? Se você está chegando agora, se inscreva, dê o clique no cantinho. Muito obrigado a todos vocês que têm ajudado o nosso portal a crescer tanto e mande seus comentários porque aqui são sempre lidos, são sempre muito considerados. Não esqueço da joinha, enfim, aquele protocolo todo, né? Gente, quando a gente analisa homens públicos na história da humanidade, é muito comum que eles sofram agressões, ataques, críticas de todos os níveis. Sempre foi assim, desde os homens das cavernas, quando algum tipo de conflito surgia ali no meio do clã. Se resolvia os problemas ali na base da pancada, né? De dar uma cacetada na cabeça do outro, de matar, enfim, de resolver o problema eliminando o adversário. Isso quando caiu no campo da racionalidade, ou seja, as diferenças, os debates ganharam importância muito grande para a civilização e assim temos avançado e quando os argumentos se esgotam, a gente tem as guerras. Aqui no Brasil, a gente está vendo uma situação muito especial, né? Porque nunca na história da humanidade vocês verão um ser político, um governante, sofrer o tipo de críticas e de classificações de todos os níveis como presidente brasileiro. Gente, chega a ser uma coisa humilhante, uma coisa assim que foge qualquer nível de racionalidade. Hoje na coluna do Hélio Schweissmann, na Folha de São Paulo, no UOL, ele que já foi indiciado lá pelo ministro da Justiça, que não tem o que fazer, então fica catando jornalista para tentar enquadrar em lei de segurança nacional, né? Ele hoje publica um texto onde ele classifica, com base em alguns psiquiatras que ele ouviu, que o presidente da República é um psicopata. E vai explicando ali os traços da personalidade da criatura. Hoje, no editorial do Estado de São Paulo, um editorial muito importante porque é um jornal que representa pelo menos uma grande parte do empresariado nacional, o empresariado mais importante, que é o empresariado de São Paulo. O texto, o título é O Bom Combate. Bom, até aí tudo bem, está no campo de uma especulação, né? de uma luta, num diálogo, vamos dizer assim. Mas aí eles dizem o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro é um parasita das iniciativas alheias. Parasita. E aí eles justificam. Foi assim com a reforma da Previdência, que ele sabotou em vez de apoiar, e uma vez aprovada, tratou de cinicamente relacioná-la entre as suas conquistas de seu governo. Foi assim com o auxílio emergencial para os que perderam renda na pandemia, cujo valor, se dependesse do presidente, seria de apenas R$200, mas quando o Congresso elevou para 500, Bolsonaro, como se estivesse a jogar truco, mandou subir para 600, só para ter os louros do tão necessário socorro. Foi assim com a vacina contra a Covid-19. Depois de ter sistematicamente levantado suspeitas sobre os imunizantes, de ter feito campanha para que os brasileiros tomassem elixires mágicos sem qualquer eficácia, e de ter mantido no Ministério da Saúde um almoxarife que não foi competente nem sequer para planejar a compra de agulhas e seringas, Bolsonaro agora reivindica como a vacina do Brasil e que foi produzida por iniciativa exclusiva do governo de São Paulo e que ele reiteradas vezes desmereceu e disse que jamais compraria. E o editorial vai seguindo por aí. Eu não sei se eu vou conseguir transcrevê-lo para vocês, porque às vezes você, quando clica no site do jornal, ele quer que você esteja pagando lá, enfim. Vou ver se eu consigo pegar pelo menos esses trechos principais para colocar na descrição do vídeo para vocês lerem. E isso vai na direção de matérias que a gente vai vendo aqui, né? Aqui na Folha de São Paulo tem essa matéria aqui hoje, onde fala que o governo já está planejando, já está estruturando toda a sua tática de trazer para si os benefícios que a vacina causa, né? Gente, nós sabemos que o presidente tem empreendido uma ação absolutamente genocida. Todos os colunistas no Brasil, dos grandes jornais, têm falado nisso. O tom pedindo impeachment, ele sobe a cada instante, mas existem outras condições aí que estão impedindo que esse impeachment ele seja colocado na ordem do dia. A gente vai falar disso na sequência. Ainda falando de editorial aqui do Estadão,
Eles falam aqui da questão tributária, sempre preocupado com as reformas, né? O editorial sempre pedindo que haja reformas. Enfim, são dois seres que tem nesse governo. Nós temos o braço econômico, comandado por Paulo Guedes, a serviço dos grandes grupos transnacionais, que têm vinculação com grupos nacionais, e nós temos a perna política do presidente, que distrai a população, que faz todo tipo de insanidade, que é suportado por essa elite escravocrata do nosso país, porque ele está cumprindo esse papel funcional de anestesiar os debates públicos em situações absolutamente aberrantes, enquanto a área econômica continua a atropelar o povo brasileiro. Enquanto eu estou conversando com vocês, gente, o Paulo Guedes e a equipe dele estão planejando lá emendas constitucionais, textos de leis, textos de articulações na fazenda pública, ou nas normas, nas portarias, nas regulamentações, enfim, eles querem vender o Brasil o máximo que eles podem. Não é abrir para o capital externo, para explorar serviço que poderia e deveria ser racionalmente explorado numa sociedade aberta. Alguém viesse para cá trazer dinheiro para abrir poço de petróleo, colocar posto de gasolina, construir usina hidrelétrica, construir rodovia, ferrovia, aeroporto, tudo beleza, seriam bem-vindos. O problema é que nada disso está na ordem do dia. A ordem do dia é vender aquilo que o povo brasileiro ajudou a construir ao longo da sua história, vender a preço barato, para aumentar a tarifa, que é o que acontece no final da história, e aumentar a lucratividade dos grupos transnacionais aqui no nosso país. Esse é o resumo da ópera. Mas aí o outro editorial do Estadão tem o título de Apedeutas Cívicos. Gente, apedeuta é alguém que é mais pavoroso do que o boçal. É o boçal elevado à 10ª potência. É o boçal, é o bronco, é o ignorante, é o retardado, é o genocida. Todos aqueles adjetivos têm sido utilizados para classificar o presidente da República, ou inclassificável, pode ser resumido na expressão apedeuta. E aí eles dizem o seguinte aqui no editorial. Esse aqui ficou interessante. Sempre que a escandalosa incompetência fica clara para todo o país, como é o caso de sua conduta criminosa ao longo da crise causada pela pandemia de Covid-19, o presidente Bolsonaro tenta maliciosamente atrair os brasileiros para seu universo delirante. Em que o inimigo a ser combatido não é o coronavírus ou o desemprego, que são bem reais e ameaçam de fato a vida e o bem-estar de todos os brasileiros, mas o comunismo, que só existe no discurso demente dos camisas pardas bolsonaristas. Camisas pardas, né, uma alusão aos nazistas, aos fascistas que perseguiam seus opositores em outras épocas, sobretudo nas vésperas da Segunda Guerra Mundial e após a Primeira Guerra Mundial, em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Nesse mundo, a democracia não é uma conquista dos cidadãos brasileiros consubstanciada na Constituição de 88, mas uma concessão das Forças Armadas. Abre aspas. Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas, fecha aspas, declarou Bolsonaro na segunda-feira, dia 18, a um punhado de devotos. Abre aspas. Não tem ditadura onde as Forças Armadas não apoiam, fecha aspas. Quando é necessário esclarecer ao presidente que, numa democracia, as Forças Armadas não são um poder moderador e estão submetidas ao poder civil livremente escolhido pelos eleitores, é porque a presidência está ocupada por um apedeuta cívico, ou seja, o boçal, o ignorante, a topeira, né, o tosco, o bronco e por aí vai. Mas há apedeutas e apedeutas. Há os que não tiveram a educação cívica necessária para a convivência democrática saudável e acreditam que a democracia é mesmo um presente dos militares. Como é o caso dos tolos, que se dizem saudosos da ditadura, e aos espertalhões que, uma vez no poder, pretendem insidiosamente arrastar as Forças Armadas para uma desvairada aventura autoritária. Nem é preciso dizer qual apedeuta é mais perigoso. Abre aspas em outro trecho aqui. O pessoal parece que não enxerga que o povo passa por onde querem levar o Brasil, para o socialismo, por socatearem as Forças Armadas e ao longo de 20 anos. Porque nós militares somos o último obstáculo para o socialismo, disse Bolsonaro. Nem é o caso de comentar a sugestão ridícula de que as dificuldades orçamentárias dos militares foram deliberadamente causadas por comunistas para tomar o poder.
O importante é que o presidente, ao se qualificar como militar, malgrado ter saído da caserna há mais de 30 anos e de maneira desonrosa, tenta amalgamar o seu governo às Forças Armadas como se fossem uma coisa só na luta contra o socialismo. Prossegue aqui. Não foi a primeira vez que Bolsonaro fez isso e nada indica que será a última, já que a ignorância e a má-fé deixaram uma marca indelével em seu caráter. Gente, a pancada é muito bem dada, dada de uma maneira muito objetiva, né? E a gente vai entendendo por que esse governo ainda se sustenta. Quando você vê, por exemplo, esse tipo de matéria aqui da Folha de São Paulo. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, se eu consigo colocar aqui a capa, né? Aqui é o X da questão. Eleição na Câmara vai definir apoio dado por empresários a Bolsonaro. E aqui a Folha de São Paulo faz uma matéria muito interessante, onde os jornalistas escutaram alguns empresários que obviamente são de direita e obviamente não querem colocar o seu nome. Gente, esses empresários aqui, como eu digo a vocês, eles são o que sobrou, o que tem sido passado de geração a geração, da mentalidade escravocrata aqui no nosso país. Eles não estão ligando para a Covid, para o povo brasileiro, eles estão pensando sempre, porque é uma coisa quase que mecânica, em dinheiro, lucro, suas empresas, enfim, aí vale tudo. E eles dizem aqui que a eleição na Câmara vai definir o que vai acontecer no Brasil. E fica muito claro na matéria que os deputados e senadores, em sua grande maioria no Congresso Nacional, são empregados desses grupos. De uma forma bem direta. Por quê? Porque são eles que são os principais doadores de campanha para esses deputados. Sem o dinheiro, os deputados não fazem campanha. Sem o dinheiro, os deputados não têm caixa 2. Sem o dinheiro, os deputados não enriquecem ilicitamente, não enriquecem extraordinariamente. Sem esse tipo de vínculo, os deputados não têm um aumento na sua vida social, não têm uma ascensão social. Então, eles são empregados de vários setores farmacêuticos, setor da indústria automobilística, do agronegócio, do sistema financeiro, dos mercados, enfim. E eles são fiéis a essa pauta. Por isso que o Bolsonaro não está na marca do pênalti dentro do Congresso Nacional, porque eles estão interessados em aprovar as tais reformas. O editorial do Estado de São Paulo, ao mesmo tempo que ele faz essas críticas muito contundentes ao presidente, chamando-o corretamente de parasita de benefícios causados por outros organismos, outros seres, né, outros agentes públicos, eles fazem também uma pregação permanente pelas reformas econômicas aqui no nosso país. A Folha elencou aqui algumas pautas desse empresariado. O que eles querem? Redução do custo Brasil. Isso é para beneficiar o povo? Não, para beneficiar a eles. Reforma administrativa. Reforma administrativa, reforma de servidor público, o que se interessa o empresariado? Isso é uma pauta, gente, do Fundo Monetário Internacional, que está sendo colocada aqui apoiada por esse empresariado que tem esse tipo de vínculo. Autonomia do Banco Central. Eles querem o Banco Central livre do governo, mas preso aos bancos privados, para virar a casa da mãe Joana com C maiúsculo, né, e J maiúsculo. Concessões e privatizações, aquilo que eu falei para vocês, eles não querem empreender, não querem botar dinheiro deles em algum investimento, eles querem roubar, no português claro, aquilo que o povo brasileiro construiu com o seu sacrifício, que cristalizou-se em estatais, empresas públicas, empresas que investem na infraestrutura do nosso país. O Pacto Federativo, que é uma questão política, redução da dívida pública, reduzir a dívida pública, enfim, eles têm uma preocupação macroeconômica também, que é a mesma do Fundo Monetário Internacional. E o respeito ao teto de gastos. Respeito ao teto de gastos, estão dizendo o seguinte, que embora esteja havendo uma discussão para aumentar os gastos com os programas emergenciais, que se exploda o cidadão. O Estado tem que manter o seu caixa viável apenas e principalmente para pagar os compromissos financeiros, os compromissos de banco, a ciranda financeira, enfim, o que movimenta essa lógica genocida na economia do nosso país há muito tempo, né? Vamos falar a verdade. E no final da história aqui, eles advogam que haja o combate à Covid-19. Olha que interessante, cereja do bolo. Os empresários cobram imunização coletiva imediata.
O Brasil, porém, segue atrás de outros países na vacinação e a população enfrenta dificuldades na importação de vacinas e insumos. Mas sabe o que eles querem, gente? É aquilo que já foi aprovado ontem, que o governo colocou. É colocar os empregados da construção civil e da indústria no grupo prioritário de receber vacinas. Então é o seguinte, os idosos que estavam no topo da necessidade do programa, as pessoas que têm comorbidades, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, essas estão agora no mesmo nível do empregado da construção civil e da indústria de uma maneira geral. Porque para essas pessoas, para os empresários, é importante que sejam imunizados os trabalhadores para que eles não tenham nenhum tipo de perda no seu capital. Ou vocês acham que eles estão preocupados com o trabalhador das suas empresas, com o operário da construção civil? É essa a preocupação dessa gente. Então, se tiver faltando vacina, uma coisa a gente já sabe, que a indústria da construção civil e a indústria de uma maneira geral estarão retirando frascos dos nossos velhos, das pessoas que estão numa condição de maior fragilidade, né? Gente, o ideal seria que tivesse a vacina para todo mundo, mas diante desse governo de apedeutas, como diz o Estado de São Paulo, um governo de parasitas, o que é que a gente pode esperar aqui no nosso país? Da nossa parte, nós vamos continuar aqui sempre fazendo as nossas críticas, fazendo esses levantamentos de informações, para levar para você também, para você tirar suas próprias conclusões, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.